Em meio ao barulho dos dias, é muito fácil que nosso coração se desvie do que é eterno. Muitos cristãos, embora amem a Deus, encontram-se hoje distraídos, com os olhos fixos nas preocupações do mundo e nas notícias que geram medo. A distração espiritual é uma das armadilhas mais sutis do inimigo, pois ela não nos afasta de Deus de uma vez, mas nos esfria lentamente, um dia de cada vez, nos tornando vulneráveis. Que alerta sério! Foi no momento de sua maior agonia que Jesus nos deu o antídoto para essa sonolência da alma. Uma ordem que ecoa com urgência para nós hoje. Em Mateus 26, versículo 41, ele nos adverte: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Este é um chamado à vigilância constante. Há uma vida de oração que nos mantém conectados à fonte, nos convidando a focar no príncipe da paz e não no medo que o mundo oferece. Nesta oração da manhã, eu te convido a fazer exatamente isso, a realinhar o seu foco e a confiar tudo a Deus, para que esta mensagem de paz e consagração alcance mais corações que se sentem perdidos na distração. Curta este vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações. Agora, prepare seu coração. Vamos juntos colocar nosso foco de volta em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Muitos de nós nos esforçamos para não nos parecermos com o mundo, para resistir aos seus padrões e valores que tanto nos afastam de Deus. Mas a palavra de Deus nos chama a um passo além, a uma jornada muito mais profunda do que a simples abstenção do que é mal. Afastar-se do pecado é o primeiro passo, mas sem uma transformação interior, nosso coração continua sendo um terreno fértil para as velhas sementes. A verdadeira santidade não é sobre o que deixamos de fazer, mas sobre quem estamos nos tornando por dentro. É uma mudança de dentro para fora. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, nos entrega a chave para esta vida transformada. Uma instrução com dois lados da mesma moeda. Em Romanos 12, versículo 2, a Escritura nos ordena: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Veja, não é apenas não se conforme, mas transforme-se. Um é um ato de resistência, o outro é um ato de rendição à obra do Espírito. Que instrução completa! Essa transformação acontece em um lugar específico, na nossa mente, o centro de controle de nossas vontades, emoções e atitudes. Renovar a mente é um processo diário de desaprender as mentiras do mundo e reaprender as verdades da palavra de Deus, permitindo que ela nos molde. É ao saturarmos nossos pensamentos com a verdade que começamos a experimentar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Isso nos leva a uma pergunta fundamental: onde exatamente encontramos essa vontade de forma clara e inquestionável? A resposta é mais acessível do que imaginamos. A pergunta que ecoa na alma de todo crente sincero é: Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? Buscamos sinais, esperamos por sentimentos e muitas vezes nos perdemos em um labirinto de incertezas, como se a vontade de Deus fosse um segredo trancado a 7 chaves. Mas o nosso Pai não é um Deus de confusão. Ele não esconde de seus filhos o caminho que devem seguir. Que busca universal! A resposta para nossa busca mais profunda não está em uma revelação mística, mas em uma revelação escrita, acessível e viva. A vontade de Deus é a palavra de Deus. Ele e sua palavra são inseparáveis. Em João 1, versículo 1, a Escritura nos revela esta verdade fundamental. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Buscar a vontade dele fora da palavra é como procurar o sol no meio da noite. A simplicidade do Evangelho. Antes de nos preocuparmos com quem casar ou qual emprego aceitar, a vontade primária de Deus para cada ser humano é a salvação. Em Romanos 10, versículo 9, a palavra nos mostra o caminho. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo.
A palavra nos mostra o que é a vontade de Deus. Mas como transformamos esse conhecimento em obediência diária? Como essa verdade sai da página e se torna a nossa própria vida? Conhecer a vontade de Deus revelada nas Escrituras é o fundamento, mas a fé verdadeira nunca para no conhecimento, ela transborda em ação. A vida cristã não é uma busca de informações teológicas, mas uma jornada de transformação prática, onde o que lemos na palavra se torna visível em nossas atitudes, decisões e relacionamentos. A fé não é teoria, é obediência vivida no dia a dia. É a prova da nossa fé. A vontade de Deus para nós de forma prática é clara. Ele nos chama à santidade, a nos separarmos do pecado que nos afasta dele. Ele nos ordena a amar o nosso próximo como a nós mesmos, a sermos suas mãos e seus pés neste mundo ferido. E, acima de tudo, ele nos convida a priorizar o seu reino. Em Mateus 6, versículo 33, Jesus nos dá a prioridade que alinha todas as outras. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Que princípio de vida! Viver essa vontade na prática é uma escolha diária de submeter nossos desejos, nossas ambições e nosso tempo ao senhorio de Cristo. É perguntar em cada situação: o que mais glorifica a Deus aqui? É uma vida com propósito. Essa jornada de obediência pode parecer solitária e difícil, especialmente quando o mundo nos puxa na direção oposta. Mas a boa notícia é que não estamos sozinhos. Somos sustentados por um amor que nunca falha. E a palavra é a nossa guia. A presença do Espírito Santo nos capacita a perseverar. E a promessa da vida eterna nos dá esperança e força. A jornada de viver a vontade de Deus na prática, inevitavelmente, nos levará a momentos de fraqueza, falha e até mesmo rejeição por parte do mundo. É nesses momentos que o inimigo tenta sussurrar a mentira de que estamos sozinhos, de que Deus se cansou de nós e nos abandonou. Mas a nossa segurança não está em nossa capacidade de sermos fiéis, mas na natureza imutável da fidelidade dele. Que verdade consoladora! A palavra de Deus é um escudo contra essa mentira, uma declaração retumbante do amor que nunca desiste de nós, não importa quão longe possamos ter ido. O salmista, conhecendo a dor do abandono humano, encontrou seu refúgio nesta certeza. No Salmo 27, versículo 10, ele declara: porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. O amor de Deus é o porto seguro que permanece quando todos os outros se vão. Ele nunca te deixará. Essa promessa é selada de forma definitiva no Novo Testamento, onde Paulo nos assegura que nada, absolutamente nada, tem o poder de nos separar desse amor. Que segurança eterna! Mesmo que todos te deixem, o Senhor te acolherá. Mesmo que você caia, Ele te levantará. Esta verdade não é um passe livre para pecar, mas a força que nos capacita a levantar após o erro, nos lembrando que a graça dele é sempre maior. O amor incondicional de Deus não apenas nos acolhe em nossas falhas, mas nos oferece algo ainda mais poderoso, um recomeço completo, livre de toda condenação. O amor do mundo aponta o dedo e acusa, mas o amor de Deus estende a mão e restaura. Para aqueles que entregaram suas vidas a Jesus, o veredito do tribunal celestial já foi dado, e ele é de absolvição total, não por nossos méritos, mas pelo sacrifício dele. Que verdade libertadora! Esta é, talvez, a promessa mais libertadora de toda a Escritura. Um antídoto para a culpa que nos paralisa e para a acusação do inimigo que tenta nos manter presos ao passado. Em Romanos 8, versículo 1, a palavra de Deus declara com autoridade final: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A sua identidade não é mais definida pelo seu erro, mas pela justiça de Cristo que agora te cobre. Você está livre da condenação. Essa graça
Não é uma licença para pecar, mas a força que nos liberta do poder do pecado. Saber que somos amados e perdoados nos inspira a viver em santidade, não por medo da punição, mas por gratidão ao Deus que nos deu uma nova chance. A graça nos transforma. É com este coração, livre da condenação e seguro no amor de Deus, que chegamos ao lugar da oração sincera. Com a mente renovada pela palavra, o coração seguro no amor de Deus e a alma livre da condenação, chegamos ao lugar da oração sincera. Não uma oração de medo ou obrigação, mas o clamor de um filho que deseja ardentemente alinhar sua vida ao coração do Pai. É o momento de pedir a Ele que transforme nosso conhecimento em prática, nossa liberdade em serviço e nosso amor em obediência diária. É uma oração de consagração. A palavra de Deus nos ensina a viver não para satisfazer os desejos passageiros deste mundo, mas para cumprir o propósito eterno para o qual fomos criados. Em 1 João 2, versículo 17, a Escritura nos lembra: Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Nossa oração, então, se torna um pedido por uma perspectiva eterna, para que nossos olhos estejam fixos no que realmente importa. Que nosso foco seja o céu. Pai, em nome de Jesus, perdoa-nos pelas distrações que roubam nosso foco e pela desobediência que entristece o teu espírito. Dá-nos um coração fiel, corajoso e completamente rendido à tua vontade. Ensina-nos a viver não como donos de nós mesmos, mas como teus servos, encontrando nossa alegria em te agradar. Que este seja o nosso clamor e que esta oração de entrega se transforme em cântico de gratidão pela tua bondade, que nos sustenta. Depois de nos arrependermos da distração e nos consagrarmos à obediência, a resposta natural de um coração alinhado é o louvor. A gratidão se torna nossa linguagem, o reconhecimento da sua bondade, proteção e força em cada passo da jornada. Não o louvamos apenas pelo que ele fará, mas por quem ele tem sido para nós. Nosso refúgio seguro, nosso escudo protetor e a fonte inesgotável da nossa força. É o transbordar da alma. A palavra de Deus está repleta de cânticos que dão voz a esse sentimento, transformando nossa gratidão pessoal em uma declaração de fé. O salmista nos ensina a reconhecer a fonte da nossa estabilidade e poder, mesmo em meio às batalhas. No Salmo 28, versículo 7, ele canta: O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia e dele recebo ajuda. Meu coração exulta de alegria e com o meu cântico o louvarei. Que nosso coração exulte também. Senhor, nós te louvamos porque Tu és a nossa força quando estamos fracos. Nós te agradecemos porque Tu és o nosso escudo quando o inimigo nos ataca. Nós te adoramos porque Tua fidelidade nunca falha e Tua proteção nos guarda de dia e de noite. Receba o nosso louvor. Que este reconhecimento da Tua bondade seja o fundamento sobre o qual construímos cada dia de nossas vidas, vivendo para a Tua glória. Nossa jornada hoje nos tirou da terra da distração e nos plantou na rocha do propósito de Deus, com a mente renovada e o coração seguro em Sua graça. A resposta de uma alma focada e perdoada não pode ser outra senão um cântico de gratidão pela Sua proteção, livramento e força. O salmista nos dá as palavras quando as nossas falham, transformando nossa confiança em adoração. Pois no Salmo 28, versículo 7, declaramos: O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia e dele recebo ajuda. Meu coração exulta de alegria e com o meu cântico o louvarei. Que esta seja a nossa canção de hoje. Essa proteção não é um evento isolado, mas uma cobertura constante que nos guarda em cada passo da jornada, em cada entrada e cada saída do nosso dia. A palavra nos sela com esta promessa de segurança contínua, uma verdade que acalma toda ansiedade.
No Salmo 121, versículo 8, lemos: O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Viver debaixo dessa verdade é declarar com fé: eu sou guardado, eu sou protegido, meu futuro está seguro nele. Que paz essa certeza nos traz! Que este espírito de adoração e confiança seja o selo do seu dia e o fundamento da sua semana. Se esta mensagem te reconectou com o coração do Pai e te chamou a um novo nível de foco, ajude a ser um farol para outros. Curta este vídeo para que a esperança alcance mais corações. Inscreva-se no canal para não perder nenhuma direção de Deus. E ative as notificações para permanecermos juntos, crescendo em graça e conhecimento. Que a paz de Cristo te guarde. Amém?